vibrações e conhecimento, que é uma coisa muito importante. Nós precisamos conhecer. E mais importante ainda, fazer o bom uso do conhecimento, praticar. Isto é importante. Boa noite, Ruth, que está aí. Boa noite, a Célia, que eu enxerguei agora. Já somos Boa mais. noite. Boa noite. Boa noite, Dona Maria Júlia, um abraço. Boa Já somos noite, um quase abraço, 50 meu abraço a pessoas aqui. todos. Obrigada, Dona Maria Júlia, para a senhora também. Imagina, prazer. Nós já somos quase 50 pessoas aqui reunidas no nome do nosso Mestre Jesus, em nome dele e com ele, porque nós estamos aqui reunidos com a presença dele com toda certeza. Ele não desampara e não abandona ninguém. Lembre-se sempre, ele tinha 100 ovelhas e ele deixou as 99 para buscar uma. Né? O como é importante a gente saber disto, que ele não desampara ninguém. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Vou passar a palavra, então, a quem fará a oração de abertura do trabalho. Fiquem à vontade. Boa noite, irmãos. É um grande domingo, um domingo cheio de alegrias, cheio de felicidade, e tenhamos nós a gratidão dentro de nossos corações por ter percorrido esse dia maravilhoso, apesar das vezes se mostrarem caminhos difíceis, dolorosos, que não entendemos, mas nós sabemos, pela bondade de Deus, pela caridade de Deus para com cada um de nós, Ele designou anjos, mentores, e uma falange de espíritos bondosos e caridosos que nos amam, que nos protegem e que nos dão força. E nesse momento em que este grupo está reunido, eu vou pedir algo especial. Que a espiritualidade amiga, que trabalha e protege, ampara e nos encaminha diante de nossas dificuldades, que a luz do amor do nosso Mestre Jesus, que a luz do amor de todos os nossos mentores, nossos guardiões, de todos os nossos amores que nos tanto querem vencer em nossas vidas, que nesse momento, a luz do Mestre Jesus abrace a cada um de nós, fortaleça a fé e a coragem e a esperança de nossos corações em cada um de nós, pois somos seus irmãos amados. E é graças a essa espiritualidade amiga que nos ampara, dá força e coragem, é que nós superamos nossos medos, nos dando coragem para os enfrentamentos. A bondade divina é maravilhosa. E é a união do amor, é a união do bem-querer, é a união de nossa luz, que todos nós somos filhos de Deus e temos essa luz divina dentro de nós, que agora, nesse momento onde nos encontramos abraçados, unidos, ela toca cada um de nós, nos alimentando, e que tenhamos confiança no que há de por vir. Ele sempre falou que durante a nossa caminhada teremos, sim, atribulações. Mas ele nos falou que ele venceu o mundo, assim como nós podemos vencer. Que entendamos que as dores, que as dificuldades, as incompreensões faz parte de um nascer de um novo espírito em direção à luz. Que esse espírito que está amadurecendo encontre a felicidade e a irradiação dos braços abertos, dos largos sorrisos do Cristo e seu olhar divino de compaixão para com cada um de nós.
que possamos estar sempre com fé, força e coragem. E, em gratidão a Jesus, com os pensamentos elevados, abraçados, sorridentes, pedindo essa luz de recuperação emocional, recuperação em nossos físicos, tirando nossos medos e nos fortalecendo cada vez mais, oramos a Ele que tanto nos ama, a Jesus, nosso Mestre maior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos de todos os males. E nos proteja, Pai, nos ampare e nos dê colo em nossos momentos difíceis, que assim seja, Pai querido. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja dentro do nosso coração nesse momento. Que Ele nos ilumine para que nós possamos receber todo o aprendizado que Ele tem para nós nesta noite. Nós temos a leitura Perseverar-se da avareza. É o capítulo 16, é o item 3. Não se pode servir a Deus e a Mamon é o capítulo. E o item 3, perseverar-se da avareza. Neste momento, um homem que estava no meio da multidão lhe disse: Mestre, ordenai a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me constituiu juiz para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque qualquer abundância que o homem possua, sua vida não depende dela. E contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujo campo tinha produzido com abundância, e ele mantinha consigo estes pensamentos: Que farei, pois? Não tenho lugar onde guardar tudo o que colhi. E disse: Farei isto: derrubarei meus celeiros, construindo os maiores, nos quais colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E falava consigo mesmo: Minha alma, tu tens muitos bens de reserva para vários anos. Descansai, comei, bebei, regalai. Porém, no mesmo tempo, Deus disse a esse homem: Vós sois insensato. Vossa alma, nesta noite mesma, vai ser-lhe pedida. E o que preparastes, para quem será? É assim que acontece com aquele que acumula tesouros para si mesmo e que não é, pois, rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Então, nós temos aqui, particularmente, né, para mim, o meu entendimento desse texto é um convite que Jesus nos faz. Um convite muito profundo até, porque quando a gente fala de avareza, automaticamente a gente pensa nos bens materiais que nós temos, aquilo que é nosso, que nós dizemos que ser nosso, né? E queremos guardar, queremos ter. Mas para mim não, para mim além do material, a avareza pode ser
do amor que eu não dou, né? Da paciência que eu, às vezes, não tenho para com o outro, dos sentimentos que está dentro de mim, que faz parte do meu espírito, que não é trabalhado. Então, é um convite para que eu possa renovar. É assim que eu entendi este texto. Mas deixo em aberto para que cada um possa fazer e trazer aí aprendizados para nós. E deixo o convite àqueles que quiserem, né, nos auxiliar na compreensão do texto, porque para mim ele é muito profundo, fica aí aberto para cada um, tá? Todos são convidados a participar. Então, pode levantar as mãozinhas, quem conseguir, ou então só levanta dessa forma que eu vou ficar de olho para que todo mundo possa participar. Podem começar, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Que eu O Júlio apanho aí. dessa. Não fica, nunca sei como é que faz. Posso falar, Eliane? Fica à vontade, Júlio. Hoje essa lição é para sacudir corações. Sempre que se fala em avareza, a briga íntima e externa é gigantesca, porque eu me defendo dizendo que não sou, o outro me acusa dizendo que sou, e a minha consciência se cala. Olha que conveniente. A minha consciência se cala. Não é errado amealhar. Não é. Não é errado ser rico, ter diversos imóveis, ter diversos apartamentos, várias empresas, ficar multimilionário. Não, não é errado. Se alguém algum dia disse que é errado, essa pessoa está redondamente enganada. O que é errado é o que tu faz com isso. Como tu usa esse dinheiro. Se eu tenho muito dinheiro, gero emprego, ganha pão para muita gente, trago prosperidade, trago uma nova oportunidade de mercado. Tem cidades inteiras que dependem, às vezes, de uma grande empresa. Quem não sabe disso, em todos os lugares tem. Cidades inteiras que dependem de um polo petroquímico, que depende de uma refinaria, depende de uma mineradora. Não é errado ser rico. O que é rico é ser avaro. E avareza é eu tenho, eu não vou gastar de jeito nenhum. Avareza é o amor, é o apego excepcional a alguma coisa, a ponto de morrer afogado para não abrir a mão para nadar. É ou não é, seu Milton? Esse ditado é antigo, né? Morre afogado e não abre a mão para nadar. A avareza é uma doença e ela dói. Porque geralmente o verdadeiro avaro, ele sabe que é avaro. E ele gostaria de ser diferente. Mas é difícil, porque tem que gastar. Foi difícil ganhar. Aí ele lembra assim: ah, mas foi tão difícil chegar aqui. Quando eu era criança, a gente passava fome. Faz 40 anos que ele é rico, mas ele só lembra de quando ele era criança e passava fome. A avareza é uma grande provação. É uma provação moral monumental. Porque não é nada fácil ter poder. Ter a capacidade de decisão sobre a vida das pessoas é muito difícil. Tomar a decisão correta nessas horas mais difícil ainda. Então os grandes ricos são ávaros, mas são iludidos. E as nossas pequenas avarezas? E as nossas pequenas avarezas? Né? Quem não tem as suas pequenas avarezas? Ah, fulano tá precisando de dinheiro, precisa de 50 quando, mas só tem 70, né? Quem já não passou por coisa assim? Hã? Vamos lá, gente, eu vou deixar o assunto para vocês, não vou completar porque no final eu espero falar mais alguma coisa, tá? Lancei uma ideia para que todos nós a destrinchemos em conjunto. Fiquem à vontade. Podem levantar a mão. Seu Milton, pode falar, seu Milton. Está fechado seu microfone.
Nós não estamos conseguindo te ouvir, seu Milton. Está Milton, seu fechado. microfone está fechado. Eu abri, mas ele fecha sozinho. Tá bom. Mais ou menos eu tenho esse mesmo pensamento do Júlio. Na lição aqui em si, a gente percebe que o cidadão preferia gastar dinheiro para destruir o que ele tinha, para construir maior, para não repartir. Aí que está, no meu pensamento, a avareza dele. Porque, por exemplo, é muito fácil para nós, vou acompanhar um pouco o Júlio aqui, é muito fácil para nós, que não tem, falar assim, pô, se eu tivesse, eu faria isso, eu faria aquilo outro. Mas quando tem, de repente, não faz, né? Então, só para seguir mais ou menos aqui, é o seguinte, o que eu pensei, o que eu penso dele aqui é o seguinte, onde está mostrando a avareza dele, que ele preferia gastar dinheiro para construir coisa maior, para não distribuir os frutos, para não distribuir com os pobres, com as pessoas que necessitam. Ele queria armazenar para ficar para ele para sempre. A semente apodrece, perde e ele não doa, né? Como falou o Júlio, também acho que não é pecado querer possuir, trabalhar para possuir, desde que seja honestamente, tá certo? Não é pecado. O pecado é depois amar essas coisas materiais e esquecer das coisas espirituais, esquecer de se preparar para a vida futura, que não leva a nada disso daqui fica. Pode ter o que for, a gente sabe que fica. Então, tem que se preparar. O ser pobre aqui para Deus, no meu entendimento, seria isso, não se preparar dentro das leis cristãs, né, das leis cristãs mesmo, né, das leis de Jesus, aí, de Deus, e não se aperfeiçoar, procurar a terra prometida que Jesus falou, né, lá no céu, não aqui, tá certo? Era isso aí, mais ou menos, falar bem pouquinho para deixar vaga para todo mundo falar. Muito obrigada, seu Milton. Aí o Marcos agora, por favor, Marcos. O Marcos já discorre bastante, que sabe bem, sabe tudo. Tem poder, seu Milton, eu tenho uma grande admiração pelo senhor. Muito obrigado. Grande mesmo, né? Muito 90 anos, nossa, olha, quando eu vejo o senhor comentando, meu Deus, que bacana, que legal, admiro muito o senhor mesmo, de coração. Obrigado. E eu tenho 2 pontos bacanas aqui. Bom, a Eliane me machucou muito, dona Eliane. Ela entrou num tom que eu nunca tinha pensado sobre isso, né? E é verdade. E o Júlio complementou também ali, né? E quando a gente fala em avareza, tu pensa realmente no dinheiro, nas coisas, né? E realmente é. Mas o Júlio falou uma coisa importante, né? No que é que nós somos ávaros? Até gostei da palavra árvore, que eu não conhecia, né, Júlio? Obrigado, Júlio. Gostei da palavra, eu não conhecia. Até anotei árvore, gostei, vou usar no meu dicionário. Fala que não é, né? Que legal, gostei. Mas nos compete, eu acho, né, a cada um de nós, né, como a gente busca aí nossa reforma íntima, né, a pensar no que é que eu sou avaro, que eu até o programa dicionário depois, no Aurélio, mas eu tenho que ser aquele cara que não abre a mão, né? Ele ama, ele não tem a coragem de largar a mão, né? E aí ele tocou num ponto dos sentimentos, né? Aí a gente lembra lá da parábola dos talentos, da semeadura, né? Então, no que é que eu estou negando de bom dentro de mim para doar? Né? O que é que eu tenho? Todos nós temos, sem exceção nenhuma, todos nós temos muita coisa a doar e muita coisa a aprender. Esse é o né? Ninguém está aqui de passagem, de férias, né? E eu concordo com o Júlio, né? Porque eu acredito que a questão falando do dinheiro em si, do que se deixa, eu acho que uma das provas mais difíceis, né? Largar o nosso avaro, largar nosso apego, aquilo que nos prende, né? O que nos segura, o que não nos deixa crescer espiritualmente, né? E eu lembro que eu li alguma coisa uma vez na questão do dinheiro em si, né?
no que é que eu sou possuído, né? Porque na questão do dinheiro, por exemplo, eu posso possuir o dinheiro, que é como o Júlio, eu concordo com o Júlio, faz parte, é um processo. Tanto é que no próprio Evangelho tem falas, né, sobre quem tem o poder, quem é o subordinado, como é que cada um tem que agir. Está ali o processo, né? Está ali o entendimento. Mas eu considero a questão, sim, da ganância, do dinheiro em si, muito difícil. Porque ele alavanca, né? Ele trabalha com algo que a gente tem que contra-atacar, vamos dizer assim. É o nosso orgulho, a nossa avareza, nosso apego, o nosso domínio sobre a situação. Eu mando, eu desmando, faço o que eu quero, né? E chega até, eu penso também que chega até a muitos pontos que quando o dinheiro em si já nem mais interessa. Ele cresce para o poder e o domínio, né? Quantos milionários, né, políticos e tudo, que dinheiro para eles não é problema, é o domínio, né? Olha que prova difícil, né? Então eu fiquei muito pensativo, né? E eu acho que o caminho é esse, é nós pensarmos naquilo que eu estou segurando, que eu estou apegado, o que me prende, porque se de repente, como é o caso aqui contado, né, que se nós viermos a desencarnar amanhã, o que é que vai doer na minha consciência? Puxa vida, não perdi perdão ao meu filho, aos meus pais, eu não emprestei aqueles R$50 que eu tinha 70. O que é que eu deixei de alavancar de bom e de bem, né? E que me pesa na minha consciência? Acho que, sei lá, é por aí, né? Uhum. Muito obrigada, Marcos. Gratidão. Miriam? Está fechado. Eu concordo com... Deu certo, pode Boa noite falar. a todos, primeiro. Eu concordo com o Marcos, com o seu Milton, contigo, Eliane, com o Júlio, porque não é pecado ter, claro que não, não está errado. Mas para que acumular, né, se não se faz um bom uso? Para quê? A nossa vida não é o importante, nós estamos de passagem aqui. Não vamos levar nada. Mas o pior de tudo, aquele que é avaro com bens materiais ainda se consegue entender, digamos assim. Mas existem pessoas que são ávaras com os sentimentos, porque são coisas simples de se fazer. O amor, a bondade, o carinho. Gente, nós não podemos ser ávaros com isto. Este é o nosso bem maior. A fé são sentimentos. Então, bens materiais, eles não nos dizem nada, nada. Eles não vão mudar nada na nossa vida, nada. Vamos ter uma vida melhor? Podemos ter, mas o importante seria se nós fizéssemos a vida melhor de muitas outras pessoas. Se nós pudéssemos mudar a vida das pessoas, né? Então, quem tem esse poder deveria fazer. E o que nós podemos fazer? Mudar os sentimentos das pessoas. Transformar, tentar transformar. Orar para que as coisas modifiquem. Eu penso dessa forma. Que tudo pode ser mudado com o amor e com a fé. Tudo pode ser mudado. Porque daqui nós só levamos o conhecimento que nós adquirimos e o bem que nós fizermos. Somente isso. Nada mais. Certo. Então, para ser avaro com bens materiais, aí cada um sabe de si. Mas que não sejamos ávaros com os sentimentos, com a fraternidade, com o amor, com a caridade, com a bondade. Isso nós não podemos ser de maneira nenhuma. Passo a palavra. Obrigada, Miriam. Muito bom também. Bruna, fica à vontade, liga o seu microfone. Vamos falar depois da dona Miriam e do seu Marcos, né? Puxa vida, né? Agora também, né? Vocês dois são super inspirações. O seu Marcos falou um ponto muito bonito, não ia falar,
tô aqui batalhando comigo aqui com um pouquinho de dor, falei, não, vou ter que falar. Ele falou, o que a gente está, não sejamos acumuladores, né? O que nos prende, né, do material. Engraçado o senhor tocar nesse assunto, porque até um ano atrás, eu considero isso uma vitória, eu sou muito apegada em coisa material, eu reconheço, e eu tento diariamente mudar, que eu acho que a gente não está aqui, né, se a gente fosse perfeito, nós não estaremos aqui sofrendo nessa vida e passando pelas provações dessa vida, e eu sou muito apegada com roupa. Extremamente, sempre foi muito apegada. E é muito curioso o seu Marcos falar sobre isso, sobre o dinheiro, mas ele falou, o que nos pega, o que nos deixa, né, ali, né, segurando e não vai. E eu era muito apegada com roupa, eu chegava a fazer 3 sacolas de 30 litros de lixo, aquela sacola de lixo gigante, não sei se é 30 litros, mas era grande, de roupa, e no dia que eu tinha que dar, eu voltava e eu tirava, não, isso aqui ainda dá para usar, não, mas isso aqui ainda dá para usar, não, mas isso aqui ainda dá para usar. Acho que muita gente talvez se identifique com isso, senão é muito feio. E aí, engraçado como tudo acontece porque tem que acontecer e não por acaso. Meus pais estavam passando pelo divórcio e a situação começou a ficar apertada e já não tinha roupa para usar. Roupa que eu digo, roupa nova, tava com furo, sabe, as roupas. E a minha mãe falava assim, olha, quando a gente dá, a gente recebe em dobro. É energia que circula. Eu falei, não, mãe, é roupa, comprou com muito esforço, sabe? Não, tô falando. Mãe sábia, né? Mãe carrancuda, mas mãe sábia. No dia que eu fiz a limpa no meu guarda-roupa, isso foi... Eu fiz uma limpa no Brasil, fiz uma limpa aqui, mas acho que me marcou muito foi no Brasil. Eu fiz uma limpa gigante. Mais de 12 sacos de lixo. O dedo coçou para voltar. É aquilo que o Marcos estava falando. O que nos prende? O dedo voltou a coçar. Porque tinha coisa ainda com etiqueta, mas eu nunca usei. Eu falei, eu não vou voltar. Vou entregar. Fui no lugar, entreguei, deixei. 3 dias depois... 3 dias, nunca vou me esquecer. 3 dias depois, o bazar que minha mãe frequentava recebeu doações de roupas com etiquetas, com roupas novas. E a minha mãe recebeu 2 sacolas cheias. Dito mais, o São Marcos ainda disse para a gente ajudar, né? O que nos prende, o que não deixa a gente ajudar os nossos irmãos. Por incrível que pareça, eu passei depois desse tempo, 2 meses na frente desse lugar que eu entreguei minhas sacolas de roupas. E eu nem ia entrar, mas entrei, fui ver como é que tava. E falaram, olha, só para te avisar, as doações que você fez conseguiu ajudar mais de 20 famílias com roupas. Ali eu entendi que a gente não precisa também só doar dinheiro. A gente não precisa, sabe, ficar, mas eu não posso ajudar com dinheiro. São pequenas coisinhas. Hoje em dia, se vocês olharem meu guarda-roupa, é só o necessário. Não é aquele acúmulo que você abre e cai tudo em cima de você. É o necessário. Ah, mas isso aqui eu vou usar depois. Se eu nunca usei, eu não vou usar depois. Eu não vou usar. Então, eu acho que além sabe, eu acho que falaram acho que foi a dona Miriam que falou do sentimento, né? Ajudar com a fé, com amor. Eu acho que o ato de doação também é amor. O ato de você pegar... Eu tenho mais do que muita gente. Sabe? Tem gente que não tem nada. Tem gente que tem uma roupa íntima e uma calça e nem um tênis para ir para a escola, por exemplo. E é engraçado como a gente reclama. Nossa, eu tenho só isso. Nossa, a gente reclama do que a gente tem, mas tem alguém sempre pior. Então, Bruna, hoje eu vejo dessa forma. Eu aprendi com porrada da minha mãe. Bruna, eu vou te pedir, por gentileza, um pouquinho mais de brevidade, que já são 30 minutos e a Elisângela quer falar ainda, tá? Já acabei, já. Eu só queria falar que o seu Marcos trouxe algo tão bonito. Obrigada, seu Marcos. Elisângela, pode falar. Estou aqui, meus amores. Muito lindo o que a Miriam disse, tocou muito, muito num ponto bastante curioso, que é a avareza de si mesmo. Vocês já repararam que tem passam sem abraçar, que tocam sem tocar, que chegam perto de você como se estivesse com nojinho, sabe? E assim,
é assustador, porque assim, lembra daquela música de Djavan que diz assim: se eu tivesse mais alma para dar, eu daria, que isso para mim é viver. Doar mais de si. É muito fácil dar coisas materiais, mas quem é que chega perto, que dá um abraço de verdade, que ouve, que conversa, que dá uma palavra de incentivo? Hoje eu recebo muitas doações para as contribuições para a sopa, para a distribuição de sopa aos moradores de rua, aos nossos irmãos em situação de rua. E muitos amigos dizem assim: não sei como você tem coragem, eu não tenho essa coragem. Eu ajudo nas coisas materiais, mas para eu ir na rua a essa hora da noite, do jeito que está a violência em Salvador, para ficar lidando com pessoas assim, não vou não. Agora imagine. Você tem a condição de ir até lá, de ajudar os nossos irmãos, mas não vão porque não se sentem à vontade. Não, nessa encarnação eu não consigo. Quem sabe na próxima? Agora eu só estou aqui aprendendo, estou só estudando. Na próxima eu faço uma ação mais efetiva. O que é isso, gente? Onde é que está a caridade de fato? É em doar de si ou em doar coisas materiais? Então, isso é algo que me toca muito, sabe? Porque todos nós somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Hoje, voltei para casa mais uma vez chorando, porque tinha uma família na rua que a mãe estava pedindo lençóis para as duas crianças pequenas, 5 e 2 anos. E a menininha disse assim: ô mãe, a gente vai dormir no saco de novo? Meu Deus, no saco de alinhagem. E eu estou aqui em casa hoje, agora, me coçando para não pegar o carro e voltar lá cheio de lençol e doar. Mas eu não tenho com quem ir, eu não posso ir sozinha, eu queria ir com alguém. Alguém aí quer ir comigo, se alguém quiser? Por favor, me contacte que a gente vai junto. É muito triste, gente, é muito triste. Quando a gente vê o problema do outro, a gente percebe que a gente não tem problema nenhum, que a gente está aqui só para ajudar mesmo, só para servir. É isso aí. Verdade, Elisângela. Somos muito ricos e não sabemos, né? Apesar das dificuldades que cada um de nós enfrentamos, não sei qual é a realidade de cada um, mas somos ricos, se a gente for pensar, mesmo não tendo dinheiro em conta, né, no banco, nós somos ricos, né, porque temos Jesus conosco, temos essa consciência que nos ampara hoje, que esclarece tanta coisa para nós, que a gente sabe que é o querer, né, de cada um para realizar. Então, muito obrigada. Júlio, fica à vontade. Eu lamento que não houve um grande número de participações hoje. Foi assim que o trabalho se desenhou. Ninguém é culpado de nada. Talvez o tema seja um pouco denso, realmente, é um pouco difícil de a gente lidar com os nossos problemas íntimos. Se o outro acumula milhões, se o Elon Musk é o homem mais rico do mundo, se Bill Gates tem uma fortuna incalculável, não importa. Não importa. Realmente, para o meu mundo, não importa. Para mim, o que importa é se eu desencarnar e tiver 100 reais no bolso. Eu não vou me perdoar. Se eu desencarnar e na roupa que eu estiver, tiver um bolso com 100 reais dentro, eu vou me sentir um lixo. Um lixo. Porque 100 reais poderia ter matado a fome de alguém e eu morri com ele no bolso. E é isso que essa lição fala. Não tem problema nenhum em ter. Mas tu vais desencarnar. E aí o que acontece do teu ter? Tu não tem mais nada. Tu poderia ter acabado com a fome, tu poderia ter equipado um hospital, tu poderia ter gerado emprego, tu poderia ter mudado a vida de todos os teus familiares, mas tu amelhou. Amelhou 100 milhões de reais ou 100 reais. Guardou os 100 reais e desencarnou com 100 reais no bolso.
No livro dos Espíritos diz assim: o homem não é só responsável pelo mal que faz, mas também será responsabilizado pelo bem que deixa de fazer. Cuidado com o dinheiro guardado. Cuidado. Às vezes o testamento é a melhor coisa. Vou deixar para o meu filho toda a minha riqueza. Isso também não é muito inteligente, né? A gente deveria distribuir para quem mais. O filho também tem a obrigação de lutar na vez dele. Mas a gente olhar na nossa função no mundo não é ter, é ser. Nós estamos aqui para ser. Para sermos a melhor pessoa que nós pudermos, para sermos cristãos, para distribuirmos sorrisos, alegrias, abraços, boas mensagens e dinheiro também quando tem. Por que que não pode? O que que diz que não é para distribuir? Mas eu sou um homem doente, eu preciso de um dinheiro. Eu concordo. Se a pessoa já está idosa, a pessoa não pode mais trabalhar, tem que guardar dinheiro mesmo e paciência. Mas mais ou menos já deixa encaminhado o dinheiro para que isso, depois que partir, não seja um aguilhão na tua consciência. Meu Deus, vou botar todo o meu dinheiro fora. Eu podia ter ajudado tanta gente quando estava lá. E podem ter certeza. Tá assim, ó. Assim, de irmãos no umbral que não consegue se livrar do peso da consciência porque a sua fortuna foi usada de uma maneira que ele não esperava que fosse usada. Então, soltemos. Ninguém tem menos do que precisa ter e ninguém nunca vai ter um centavo a mais do que é necessário. Nunca! Porque senão Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Nenhum de nós vai passar fome se não for para passar fome. Agora, se for para passar fome, tu pode ter todo o dinheiro do mundo. Tu vai rastejar e vai passar fome. Então a gente tem que ter a compreensão de que tudo que passa por nós é do mundo. Cada um trabalha isso de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua verdade. Não há problema nenhum. Mas a verdade é o que diz ali, tá? Não amontoas, porque tu não sabe se tu terás condição de gastar. Da minha parte, eu fico muito grato a todos. Eu sinto muito pelas poucas participações, mas é muito bom saber que todos estão aí. Que Jesus abençoe o coração de cada um. Tenha uma semana linda, cheia de felicidade, de reencontros, de abertura de consciência. Seja uma semana de descobertas para todos nós. E principalmente de paz familiar. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E eu passo a palavra para o nosso irmão Luiz, que vai fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Saúde e paz a todos. Falamos, comentamos, compartilhamos sentimentos, compartilhamos situações, compartilhamos vivências acima de tudo. Avareza é o tema básico da nossa lição de hoje. E eu convido os irmãos, porque tenho certeza que nada acontece por acaso. Semana passada, eu recebi essa mensagem que eu li para vocês esta semana. Vou novamente ler, porque ela fala de uma coisa que eu acho muito importante. E é o que eu quero compartilhar com vocês. Compartilhar a fraternidade, compartilhar o amor, compartilhar a fé. E ela diz assim: eu desejo que você se cure daquilo que você fala, mas ninguém escuta. Daquelas dores que você aguenta em silêncio, das lágrimas que escorrem pelo seu rosto antes de dormir. Eu desejo que você se cure dos seus temores, dos medos e inseguranças, das incertezas que a vida um dia colocou em você e você enfrenta todos os dias quando levanta da cama e segue em frente. Eu desejo que você se cure daquelas mágoas, feridas e desilusões que você silenciou, que nunca reclamou, mas que ainda sente profundamente
dentro de você. Eu desejo que você se cure do passado, que ainda está com você nas cicatrizes emocionais que você carrega sem reclamar. Que você se cure das desculpas que não lhe foram dadas, das valorizações que também não recebeu, da gratidão que não te deram, do reconhecimento justo que não lhe foi oferecido. Eu desejo que você se cure de tudo aquilo que ainda lhe machuca, mas desejo também que você, neste tratamento, não se esqueça de amar. Amar profundamente a você mesmo, se perdoando de tudo. Ame os seus pais, ame seus pares, ame os que lhe feriram. Ame-os, pois eles não sabem o que fazem. Como também ainda nós não sabemos. Ame hoje, ame o agora, ame porque não sabemos o dia de amanhã. A vida passa muito rápido e uma questão de segundos já não existe mais. E podemos perder essa oportunidade de vivenciar, expressar e compartilhar o amor de coração, o amor de verdade, o amor fraternal, um pequeno pedacinho do amor que ele teve por todos nós. E por isso que eu desejo a você que se cure e se ame. Meus queridos irmãos, que tenhamos uma boa noite. Saúde e paz a todos.